Fala pessoal, saudações metabólicas! Você está no melhor canal sobre a reversão do diabetes tipo 2 do Brasil. Aqui é o Dr. Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. No vídeo de hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns sintomas que são absurdamente comuns, porém menos conhecidos e que podem indicar alguém que está caminhando para se tornar diabético. Vamos lá? Muito bem, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de sintomas do diabetes tipo 2 francamente instalado, aquele diabetes já está com glicose alta, já está tudo muito avançado, eles são sintomas muito conhecidos e clássicos, na verdade, na medicina. A gente sempre chama atenção para os polis, se refere a muitos. E no diabetes a gente está falando de 3 polis, principalmente. Poliúria. Poliúria se refere à urina em excesso, polidipsia ou polidípsia, que se refere à sede em excesso, e a polifagia, que se refere ao apetite em excesso. Isso tudo acontece à medida em que a glicose sobe cada vez mais, ou seja, à medida em que o grau de descompensação ou até de gravidade do diabetes aumenta. A enorme maioria dos pacientes não está nessa fase. A enorme maioria dos pacientes se encontra antes de chegar a essa etapa, onde os sintomas são bem menos conhecidos. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Será que teria alguma forma da gente suspeitar que o diabetes pode estar se instalando antes da glicose ficar escancaradamente alterada? Para falar sobre isso, eu preciso começar pelo começo. Diabetes é uma doença metabólica. E metabolismo são as reações que precisam acontecer no nosso corpo para que a gente lide com o alimento. Uma forma muito simples de resumir o que é metabolismo, tá? Mas enfim, o diabético tem uma grande dificuldade na queima do combustível, na queima dos nutrientes que a gente traz através da alimentação. Então perceba, se você for um dos jeitos de pensar no diabetes é que a gente tem comida em excesso boiando pelo sangue. Não é mais ou menos isso que está acontecendo? A pessoa não tem açúcares demais boiando no sangue, glicose de 200, 300 ou mais, e isso não deveria acontecer. Então é uma característica do diabético que está sobrando comida onde não deve. A mesma coisa acontece com outro tipo de comida, de combustível que a gente pode ter por aí. Isso acontece também com outro tipo de combustível que a gente pode ter circulante pelo sangue, que são as gorduras. As gorduras no nosso sangue se apresentam, são dosáveis na forma de triglicérides. E triglicérides altos é uma característica muito, muito comum do diabético. Na verdade, é tão comum que é difícil imaginar que em algum ponto da vida da pessoa ela não teve triglicéride alto antes de ficar diabético. É desse jeito, é bem comum mesmo. Só que apesar de ter excesso de combustível, de energia circulando pelo sangue, tanto na forma de açúcar como na forma das gorduras, o diabético de forma típica está sempre completamente entregue, desanimado, um cansaço inclusive em vários setores do nosso corpo. Então você tem aquele cansaço na forma de desânimo, entendeu? De você ter um cansaço quase mental, um desânimo para começar a fazer as coisas. Antes de começar já está cansado. Só de pensar em ter que fazer alguma coisa já desanima ainda mais. Isso muitas vezes é até confundido com depressão. A pessoa fica tão desgostosa com tudo, perde o gosto por tudo que ela costumava gostar e hoje está tudo sem graça, que isso pode ser interpretado como um início de depressão com muita frequência. Mas além do cansaço e indisposição e desânimo mentais, você também tem perda de energia física. Se o diabético tiver que andar uma quadra, ele se lamenta antes de começar. Se o diabético tiver que andar uma quadra, ele vai cansar com uma extrema facilidade. Se tiver que subir um lance de escada ou 2, então, ele vai ter que quebrar em várias etapas, porque provavelmente ele não vai conseguir. Esforço físico para o diabético vai além do normal. Ele está completamente incapaz de queimar o combustível necessário para gerar o trabalho necessário. Então eu gosto de imaginar que na verdade você tem aquele mecanismo de um gargalo. O normal seria você imaginar o seguinte: a gente precisa de alimento para buscar energia, entre outras coisas. Então a comida entra pela boca, passa pelo intestino, vai ser digerido e quebrado em pedacinhos, absorvido, vem parar dentro da gente no sangue. Do sangue, o destino é o estoque. Essa comida
tem que ser estocada dentro de alguma célula, especialmente aquelas que são especializadas em estoque, tipo tecido adiposo, fígado e músculo, para somente depois a gente lentamente ir gastando aquele combustível. Então o erro comum das pessoas é imaginar que você come e já sai gastando de vez. Imagina se fosse assim com o seu carro. Você vai lá, enche o tanque rapidinho, tem 50 litros a mais. Você não gasta tudo de uma vez. Você deixa guardado no tanque e vai gastando lentamente ao longo da semana inteira. A mesma coisa foi pensada para nós em termos de refeições. Você consome uma quantidade de energia considerável de uma vez só, guarda no tanque, estoca primeiro e lentamente vai consumindo aquele tanque até esvaziar. Aí você come de novo, certo? Agora imagina que lá na ponta final, lá dentro do motor, a queima não tá legal. O diabético não consegue queimar o combustível da forma adequada. Apesar de estar boiando em combustível, boiando em energia, é uma energia que não consegue ser transformada em trabalho. Seja o trabalho físico, seja o trabalho mental. Tem um gargalo justo ali na queima. O que acontece quando a gente tem um gargalo numa sequência de eventos que acontece toda encadenada um no outro? Cria-se uma dificuldade no ponto final de queima, acumula um pouquinho de combustível dentro das células. Será que o diabético tem isso? Tem excesso de gordura dentro de praticamente todas as células. Sabe aquela história que você já deve ter escutado falar da esteatose hepática? Esteatose hepática é acúmulo de gordura no fígado. Caracteristicamente, é uma das características mais importantes do diabético no músculo. O músculo do diabético é encharcado de gordura. E não só o músculo, mas outros órgãos, outras vísceras também. O pâncreas tende a ser encharcado de gordura. O rim já foi demonstrado esteatose renal. Existe esteatose do miocárdio, do músculo do coração. Não só a gordura por fora, que é muito conhecida há muito tempo. Gordura dentro de cada célula, de todos os órgãos. Essa é uma marca super característica do diabético. Percebe como parece que tem um gargalo realmente? A gente traz combustível para dentro e ele não consegue ser gastado, acaba acumulando. Acumula tanto dentro das células como acaba transbordando para fora no sangue. Faz sentido isso para vocês? Agora, por que isso acontece e o que a gente pode fazer a respeito? Na verdade, pessoal, a gente tem que tomar cuidado em 90% dos casos com o hormônio chefe de tudo isso. Quem determina se a gente vai estar queimando combustível ou estocando combustível é um famoso hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio de estoque. Em 90% dos diabéticos você tem excesso da ação da insulina. Se você está trancando o seu combustível dentro do cofre, estocando, guardando para usar depois, você concorda que vai ter pouco para queimar? E apesar de você estar dificultando a queima, como vai sobrando e transbordando, acontece um processo que no carro a gente chamaria do motor afogado. Quem manja de mecânica vai entender o que eu estou falando. Se o certo é ter um pouquinho de combustível para a vela lá no motor gerar a faísca e gerar a combustão para o motor funcionar, se você coloca o triplo de combustível na vela, apaga a vela, entendeu? Não queima, gera um motor que perde potência, um motor engasgado, um motor afogado. Tá dando para entender essa história? O diabético transborda e afoga o nosso motor. A gente precisa tentar estimular os hormônios anti-insulina, que são, sabe como eles são conhecidos na medicina? Os hormônios lipolíticos. Olha que interessante, sabe o que significa essa palavra aparentemente complicada? Queimadores de gordura. Será que isso interessa para 90% dos diabéticos? Pois é, e você já ouviu falar de muitos deles. Glucagon é o principal, esse é menos conhecido, mas você conhece adrenalina, você conhece o próprio cortisol, e você conhece, talvez, se você já passou perto de uma academia ou escuta sobre isso na internet, você já escutou falar do hormônio de crescimento. Esses são os nossos principais hormônios lipolíticos, queimadores de gordura. E vários deles podem ser estimulados por nós. Você tem poder de comando sobre eles e nem sabe. Se você ficou curioso e quer entender melhor essa história, vai ter que deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou, qual deve ser o próximo vídeo sobre esse assunto. Tudo bem? Toda semana tem vídeo, em breve você não perde por esperar, eu vou falar para vocês sobre esses hormônios novamente. Comenta aqui embaixo e, claro, já manda esse vídeo para aquele seu amigo diabético cansado. Tenho certeza que ele vai se beneficiar de entender sobre esses outros hormônios menos conhecidos, hein? Até o próximo vídeo, grande abraço, até mais. Já já sai o próximo vídeo, até lá, um abraço.